Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo, e seja na vida de todo o povo de Deus, neste dia ensolarado que Deus nos deu, de vida. Nós damos graças pela vida de todos os irmãos, que estão aí já se colocando disponível para esse momento de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, e quero então, desde já, agradecer pela sua presença, presença indispensável para esse momento. Então, nós queremos, neste momento, pensar um tema muito importante, sobre a Bíblia, já que estamos estudando sobre a bibliologia, que a Bíblia ele é o livro de meditação do cristão, e é sobre isso que nós vamos estar pensando. Nós estamos chegando já ao final do estudo, parece que tem só mais um estudo sobre esse tema, então, e nós vamos estar iniciando outro, logo, se Deus quiser. Hoje nós vamos estudar que a Bíblia é o livro de meditação do cristão. Então nós vamos orar, pedir a direção do nosso Deus. Já estou vendo aí que alguns irmãos já estão aí chegando, Então o povo de Deus é assim, eles vão chegando na hora, no tempo certo. Então nós vamos orar para que o Senhor possa estar nos abençoando, para que o Senhor possa estar nos orientando, porque nós precisamos de orientação do Senhor para que possamos compreender a palavra. É isso aí. Estou vendo aí os irmãos chegando. A gente vai aqui no início aqui um pouquinho mais devagar, que é para dar tempo, o povo de Deus ir chegando. Olha, o Ministério Infantil Gênesis já chegou. Olha, a Cris Gonçalves também. Seja bem-vinda, Cris, ao Ministério. Então já está aí, o povo de Deus pronto, para mais um momento importante da palavra. É isso aí. Nós vamos orar, porque nós não temos todo o tempo, Daqui a pouco o Ministério Infantil Gênesis vai estar aí se posicionando, para o estudo. Aí a Gilmara também já chegou aí, é isso aí, Parece que a Eliana também, Estou vendo a foto dela aqui, Ainda não falou nada, Eliana, não, mas estou vendo aqui uma foto aqui, da Eliana. É isso aí. Sejam bem-vindos, a todos os irmãos, que já se posicionam aí para o estudo da palavra de Deus. Vamos orar, Vamos orar. Nós te damos graças a Deus pela manhã que o Senhor nos concede para estarmos aqui, para ver mais um pouco da Tua Palavra, porque é ela, ó Deus, que nos orienta, é a Tua Palavra que nos ensina, é a Tua Palavra que nos admoesta, é a Tua Palavra que nos consola, e é dela que nós então vivemos e nos alimentamos. E agora, Deus, que vamos estudar mais um pouco da Tua Palavra, que o Senhor nos dê então a instrução, para que possamos estar compreendendo as riquezas que a Tua Palavra tem a nos oferecer nesta manhã. Nós damos graças pela presença aqui de todos os amados irmãos, já nesta expectativa, e que o Senhor abra o coração, a mente de todos, para que todos compreendam a Tua Palavra. Muito obrigado, nos dê a direção no decorrer deste dia. Oramos também pelo MIG, que daqui a pouco, ó Deus, vai estar entrando aí no ar também, para edificar as crianças da igreja e outros lugares, que o Senhor esteja na condução de todos que estão na direção da atividade desta manhã. Fica conosco então, Deus, e nos dê a Tua paz.
Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados irmãos, nós já comunicamos que vamos estar estudando sobre esse tema tão importante que é a Bíblia como o livro de meditação. E por que nós precisamos meditar, amados, na palavra de Deus? A dona Dovina, lá de Belo Horizonte, já chegou aí também. Foi minha ovelha lá em Belo Horizonte, As minhas ovelhas, está todo mundo aí, juntos, estudando a palavra de Deus, comigo, as ovelhas antigas, pessoas importantes que a gente teve e tem ainda, em nossa vida, porque a questão pastoral tem isso, que a gente passa às vezes no pastorado de uma igreja, mas ainda continua sendo amado pelos irmãos, todos os lugares que a gente passa. É a vantagem do ministério pastoral. E quando nós meditamos na palavra, irmãos, nós precisamos meditar porque nós reconhecemos a necessidade de orientação divina para todos os atos da nossa vida. Então nós precisamos, e por isso nós precisamos do ensino da palavra de Deus para que a gente possa tomar decisões, Então nós precisamos do ensino da palavra de Deus para tomar decisões, Então, nós que somos igrejas congregacionais, nós só acreditamos nas orientações da Bíblia, da palavra de Deus. Então nós vimos dela, nós vivemos dela. Então por isso os crentes precisam refletir diariamente na palavra de Deus, para que ao refletir diariamente na palavra de Deus, esteja sempre tomando decisões. Então o cristão deve meditar na Bíblia, na palavra de Deus constantemente. Não há, algumas pessoas chegam para nós e falam: pastor, qual é o tempo então que a gente deve ter por dia para meditar nas Escrituras? Não existe esse tempo, O tempo aí depende de cada um, mas é importante que cada cristão tenha o tempo para meditar na palavra de Deus, porque a meditação na palavra de Deus é que extrai decisões para a sua vida. É meditando que vem o quê? A compreensão e o aprofundamento daquilo que você leu. Então não é só ler, é ler e meditar, pensar, refletir, para que o Espírito Santo esteja então aclarando e dimensionando os resultados que precisam ser dados na sua vida. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, então vem os resultados, E o resultado é o quê? Mudança de opinião, mudança de propósitos, mudança de vida. Então, quando nós meditamos na palavra, ela vai dar efeitos, Então, quantas vezes eu falo assim: rapaz, eu ia até fazer isso, mas não vou mais. Mas eu pensava desta forma, eu achava desta forma, mas agora não penso mais assim. Não penso desse jeito mais. Então, é a palavra de Deus que propõe as mudanças, alterações, tanto no meu pensar, como no meu agir. Então, isso aí nós estamos falando o quê? De tomada de decisão. Então, nós precisamos de orientação divina para pensar e agir. E essas orientações divinas,
nós encontramos quando nós meditamos na palavra de Deus. Então, por isso, repito, que nós congregacionais não damos muita ênfase e nem acreditamos muito em mensagens extras proféticas. Porque essas mensagens extras proféticas, elas são até perigosas. Mas acreditamos que a profecia, ela já foi nos dada. E compete então o crente, ao meditar nas Escrituras todos os dias, então essa palavra profética começa a dinamizar na sua vida, no seu coração, e você começa a ter o que? Respostas divinas, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Então, por isso, o cristão precisa meditar na palavra de Deus. Então, amados irmãos, nessa questão da importância do meditar na palavra, que o cristão precisa fazê-lo, a gente pensa logo em sucesso, fazer as coisas certas, acertar na vida, Então, o que é um sucesso na vida? O que é sucesso na vida? Até a teologia da prosperidade, que foi tão badalado nesta geração, o objetivo dessa teologia é levar os cristãos a ser bem-sucedido na vida, A teologia da prosperidade provocou isso. Mas o que é sucesso na vida? Segundo as Escrituras, amados irmãos, ter sucesso na vida é viver sabiamente. Ter sucesso na vida é um viver sabiamente. Quem são as pessoas que têm sucesso? As pessoas que vivem sabiamente. Eu não estou falando de corrupção, de iniquidade, de bandidagem, de ladrão. Não estou falando disso não, porque tem muita gente aí rica, que teve muito sucesso, conquistou muitos bens, muitas posses, mas é em decorrência de esperteza, de malandragem. Malandragem não é sabedoria, é bom que se diga isso. Corrupção não é sabedoria. Desviar, meter a mão naquilo que não é seu, isso não é sabedoria, isso é malandragem. É a malandragem, isso Deus não aprova. E todas as pessoas que enriquecem através da malandragem, esta malandragem dele, é questão de tempo, vai virar contra ele. Vai virar contra ele. Nós precisamos, em tudo que nós adquirimos, a gente precisa dar conta dela. E o que é? Justificar como foi que você adquiriu aquilo. Então, se você não consegue justificar como foi que você adquiriu, então isso tudo uma hora vai virar contra você. Então, agora, do ponto de vista bíblico, da palavra de Deus, sucesso é um viver sabiamente. Por isso que a Bíblia diz, em relação à família, e falando sobre a mulher, a mãe da casa, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, ela leva a sua casa ao quê? Ao sucesso. E assim é em toda a vida. Um pastor sábio leva a sua igreja ao quê? Ao sucesso. Um empreendedor sábio levará o seu negócio ao sucesso. Todo sábio leva a sua vida em sucesso. Um homem sábio, ele vai o que? Administrar bem a sua casa também. Então, segundo as Escrituras, amados irmãos, viver sabiamente envolve o quê? Envolve fazer as coisas segundo a verdade da palavra de Deus. Aqui começa a chegar onde a gente quer. Então, um viver sábio envolve
fazer as coisas segundo a verdade da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é uma verdade, é a verdade. E a sabedoria do viver é procurar viver segundo ela. Segunda coisa, desenvolver uma vida sábia envolve meditar continuamente na palavra de Deus para fazer as coisas. Então, quem medita na palavra de Deus para fazer coisas, dificilmente essa pessoa vai querer roubar, desviar, corromper-se. É muito difícil, porque as decisões que elas vão tomar são decisões sempre pautadas naquilo que ele meditou na palavra de Deus e que o Espírito Santo o tocou profundamente, porque ele medita. As pessoas tocadas pelo Espírito Santo, amados, são aquelas pessoas que meditam na palavra. As pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo são aquelas que meditam na palavra. Porque tem gente que fala assim, vou ali ouvir ali um profeta, não sei o quê. Aí quer que o profeta dá um negócio, uma palavra para ele, mas ele mesmo não vive a palavra, para que a própria palavra o instrua, para que a própria palavra o oriente. Então, o viver sábio que traz sucesso na vida cotidiana, espiritual, é o resultado de pessoas que meditam continuamente na palavra de Deus para fazer as coisas. É engraçado, mas hoje a maioria das pessoas tem acesso, à cultura, à formação, ao conhecimento de aspectos históricos. A maioria das pessoas hoje já leram alguma coisa sobre a história, sobre a história da igreja, a história medieval, E quando a gente vai estudar a história medieval, a gente vê que os países que viraram potência mundial, tanto na Europa como aqui na América, são exatamente aqueles países que teve o quê? Uma formatação cristã. Uma formatação cristã. Países que tiveram uma origem com as escrituras sagradas, até desviado depois, mas hoje vive o resultado disso ainda hoje. Como foi que surgiu os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América surgiu a partir de um viver puritano. Os puritanos achavam que o Messias viria para implantar o milênio e que o mundo então ia viver esse momento de grande paz com a chegada do milênio. E eles viviam intensamente isso na Inglaterra. Só que os governos, os reis na Inglaterra, não davam sinais de ações que eram compatíveis com uma vida de santidade, na expectativa da chegada do Messias, do milênio. E nesse objetivo, eles começaram a pensar num momento histórico chamado de Mundo Novo. E quem era o Mundo Novo para os puritanos? O Mundo Novo ia se dar aqui na América do Norte. E assim os puritanos vieram para a América do Norte, não foi apenas para instalar e montar um mundo novo aqui na América do Norte, os Estados Unidos da América hoje.
Eles não vieram só com esse objetivo, mas eles acreditavam que eles iam criar um novo mundo aqui na América. Esta América ia viver em santidade, baseado nas Escrituras, na palavra de Deus, e que o mundo novo ia se preparar para a chegada do milênio do Messias. Foi assim que os Estados Unidos da América foi estabelecido. Eles equivocaram nessa questão do mundo novo na América em relação ao milênio, mas ele estabeleceu uma das maiores nações do mundo. Os puritanos. Inclusive, as maiores universidades dos Estados Unidos hoje foram montadas por quem? Por pastores congregacionais e por pastores presbiterianos, como a mais importante dos Estados Unidos, que é Harvard, foi montada por pastores congregacionais. Eagle já foi montada por pastores presbiterianos. O mundo novo. Então, amados irmãos, o sucesso está na vida daqueles que meditam continuamente na palavra de Deus, porque elas estarão tomando sempre decisões sábias. Aí vem a primeira lição. Qual o poder então da meditação na palavra de Deus? Então, o poder da palavra de Deus, ela transforma, ela tem poder de transformar vidas. A palavra de Deus tem poder de transformar vidas. Aí, transformar a vida é o que, irmãos? Transformar a vida é transformar o pensamento. Ninguém muda a sua vida se ele não mudar a maneira de pensar, a maneira de entender a vida. Então, amados irmãos, aqui no Salmo 13, de número 13, o autor sagrado, Davi, diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Então, amados irmãos, aqui é Davi o que? Fazendo uma meditação. E qual é a meditação que ele está fazendo aqui? Senhor, o Senhor esqueceu de mim? É importante, que as pessoas tenham essa busca, de compreender o porquê que Deus está tão distante. Aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve desta forma, aqui no capítulo 4, verso 8, ele diz assim: eu vos envio, estou errado aqui no texto aqui, irmão, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também na sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, quando nós meditamos na palavra, a vida de Jesus vai o que? Se manifestar no nossa carne mortal. E Paulo está falando o que? De mudança de vida. Então, a pessoa, o cabo era ruim, E agora nós começamos a manifestar em nós o que? A vida de Jesus. A diferença é muito grande, irmãos? Então, o objetivo da palavra de Deus é nos promover a mudança, a transformação de vida.
A palavra de Deus também, ela, amados irmãos, diz, ela disciplina as nossas ações. Olha aqui em Colossenses, no capítulo 3, diz assim, aos versos 1 e 2, portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E por quê? O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando aqui do materialismo humano. O homem sem Deus, que não é disciplinado por Deus da sua palavra, ele só pensa em quê? Ele só pensa nas coisas seculares, as coisas passageiras, as coisas daqui da terra. O homem sem Deus é assim, só pensa desta maneira. Aí quando Paulo diz aqui, pensai nas coisas lá do alto, isso é uma característica de alguém que foi disciplinado nas suas ações. Alguém que não fica só pensando em ganhar dinheiro, né? Possuir, comprar, posses, gente, como se a vida fosse só isso. O ser humano sem Deus, ele pensa que a vida é só ganhar dinheiro. É assim que ele pensa. Mas quando a pessoa medita na palavra, ele desenvolve um novo aspecto da própria vida. Ele desenvolve uma percepção transcendental. Ele desenvolve um pensar mais alto, né? Como Paulo está dizendo, pensar nas coisas lá do alto, quer dizer, uma coisa transcendente, uma coisa maior. Também, quando nós meditamos na palavra, irmãos, nós vamos nos identificar com Cristo Jesus, nós nos identificamos com Cristo. Olha aqui, o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, né? Um texto bastante conhecido nosso aqui, diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, se o Verbo, Cristo, ele habitou entre nós, isto significa que nós vamos passar também a nos identificar com Ele, né? Com o modo dele ser, com a maneira dele ser, com o jeito dele ser. Então, se Cristo habita, amados, em nós, no meio de nós, obviamente que nós vamos passar a ser parecidos com Ele, né? A outra coisa que o poder da meditação da palavra de Deus faz, amados, está aqui mesmo, né? No Evangelho de João mesmo, no capítulo 17, versículo 17, é lá na oração sacerdotal de Jesus, aqui em João 17, 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós meditamos na palavra, nós realçamos as verdades. Por isso, amados irmãos, que historicamente os cristãos têm que ter cuidado nesta geração de hoje, porque nós vivemos um período muito liberal, nós vivemos uma época onde as pessoas têm dificuldade de se submeter a regras, né, a comando. Nós vivemos numa época, né, que as pessoas não gostam dessas palavras, né, obediência, submissão. O pessoal não gosta dessas palavras, não. As palavras obediência, submissão, na geração de hoje, ela é dominação. Na geração de hoje, submissão, obediência estar o quê? Sob o controle, o domínio de um pensar.
Então, a palavra de Deus diz: santifica-os na verdade. Jesus falando: a tua palavra é a verdade. Então, quando o crente medita na palavra, verdades são realçadas. Verdades são realçadas. Eu descobri, agora eu sou no mundo da pós-modernidade, que ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho nada a ver com a maneira dos outros pensar, eu não quero saber do negócio do que o pastor ensinou, eu não quero saber do negócio do que minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou, porque eu tenho meu próprio pensar, eu entendo o mundo é assim, e o pessoal vai aprender verdades aonde? É lá na internet, é nas mídias sociais, é com os amigos, é com os colegas, Então, você já pode chegar a uma conclusão que quem vive nesse pensar liberal, que não aprende com ninguém, não ouve as escrituras, nada, porque ele é livre, você já pode pensar no que vai dar isso, o resultado disso. É até muito simples. Então, amados irmãos, quando nós meditamos na palavra, nós somos realçados em verdades. Nós somos firmados em verdades. Verdades que o mundo não quer saber delas. Então, cuidado com a vida liberal que esta geração está crescendo, se afirmando e firmando nelas. Significa que elas não estão meditando na palavra, inclusive os cristãos, viu? Inclusive os cristãos. Também, amados irmãos, o poder da meditação na palavra aumenta a nossa fé, Então, é quando nós meditamos na palavra que a nossa fé é aumentada. Então, o mundo precisa tanto, A gente precisa tanto de fé para viver nesse mundo. E aqui no Salmo 63, verso 8, ele diz: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Então, o salmista está dizendo: a minha alma apega a ti, Senhor, a tua destra me ampara. Isso aqui é o que? É fé. Na medida que nós temos fé, mais segurança em Deus a gente tem, como é no caso aqui do Salmo 63, 8. Aqui é a fala de alguém que desenvolveu uma segurança no Senhor. A minha alma apega a ti. Uma segurança. Então, na medida que nós meditamos na palavra, então nós vamos aumentando a nossa fé. Então, amados irmãos, nós vamos ver agora em segundo lugar, a nossa segunda lição. Estou vendo ali o relógio, para ver o horário, e daqui a pouco o Miguel entra aí, Nós vamos ver métodos práticos de meditação das verdades bíblicas. Então, a primeira coisa que precisamos fazer, eu gosto que os irmãos abrissem a palavra de Deus aí em Romanos, no capítulo 5, verso 5. Primeira coisa, é preciso que você personalize na sua vida aquilo que você medita na palavra de Deus. É preciso que passe a ser uma coisa sua. Personalizar é algo só seu, algo que você desenvolveu, algo que tem uma personalidade sua. E aqui em Romanos 5,5, Paulo escreve assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o Espírito Santo que foi derramado em nós vai fazer com que eu viva
né, uma coisa muito própria, muito definida, muito minha, né, e que agrade ao Senhor. Aqui em Efésios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo escreve desta forma aqui, Efésios 3:14: por esta causa me põe de joelhos diante do Pai, de que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com todo o poder, mediante o seu Espírito, ao homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos com a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda pleroma, toda plenitude de Deus. Então, personalize aquilo que você desenvolve. Aqui Paulo diz aqui: por causa disto me põe de joelhos. E Paulo diz: eu oro para quê? De joelhos, quer dizer, eu oro para quê? Eu oro para alguma coisa, para que me conceda. Paulo vai dizendo aqui em Efésios, que eu seja, pela fé no meu coração, e oro para que Então, amados irmãos, são práticas de meditação que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Então, nessa meditação aqui no texto de Efésios 3:14, ele diz que ora, para que o Senhor, para que a igreja, ora para que a igreja compreenda o amor de Deus, eu oro para que Cristo habite ricamente em vossos corações. Isso aqui é uma coisa personalizada em Paulo, personalizada nele. Então, as práticas cristãs de meditação, amados irmãos, deve ser algo já infundido na mente, no coração do crente. Então, a primeira coisa, personalize essas coisas em você, do viver, do orar, do buscar, do orar pelas pessoas, de orar pela igreja, orar pelo pastor, orar pelo presbitério, algo personalizado em você. Então, a segunda coisa, nesse método de prática de meditação da verdade de Deus, é preciso que se visualize aquilo que se medita. Olha o que diz aqui o evangelista João, no capítulo 7, verso 38. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aqui eu preciso visualizar o resultado de se viver essas meditações na palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. E a gente não esquece também do Salmo 23, quando Davi escreve, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que Davi está visualizando quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Ele está visualizando o quê? A hipótese de que aqueles que andam na presença de Deus e que tem Deus como seu pastor, que ele não vai ter necessidades, que o Senhor vai conduzi-lo, aos seus próprios cuidados. Isso aí é um sentimento da mais alta segurança que Davi tem pelo fato de ter o Senhor como seu pastor. E não é isso que todo crente desenvolve no coração? Desenvolve esse sentimento que o Senhor está com ele, e pelo fato do Senhor estar com ele, ele não vai ter grandes faltas, não vai ter problema. Isso é uma visualização.
Então aqui Jesus, João 7 diz, 38, que aquele que crê nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, né? Quer dizer, e é preciso que eu visualize esses rios sendo fluídos, né, na minha vida, pelo fato de meditar nas Escrituras e crer nelas. Visualizar esses rios, visualizar, né, o Senhor como seu pastor, como o nosso pastor, e Ele nos conduzindo, né, em águas tranquilas, em águas de descanso, né, como o salmista diz. Quando eu medito na palavra, eu preciso contextualizar a palavra. Quer ver? Dá uma olhada aí, ó, em Tiago. Tiago aí é o primeiro livro aqui, né, os livros, as epístolas, né, gerais, depois aqui de Hebreus, né, imediatamente já entra aqui Tiago, que é a primeira carta, né, das epístolas gerais. Tiago 1,22 diz o que? É bem conhecido esse texto, diz o que? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aí. Contextualizar no meu dia a dia a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Então, no seu dia a dia, nos seus negócios, nas suas decisões, na maneira como pensar, agir, você age assim assado, toma decisão assim assado, porque a palavra de Deus, ela está impregnada na minha vida, no coração. E você então contextualiza, né, no dia a dia estas coisas, né? Então eu preciso personalizar a palavra para que a minha meditação seja coisa normal do meu próprio viver. Eu preciso visualizar o resultado do meditar dessa palavra na minha vida. Quem crê em mim, disse Jesus, conforme as Escrituras dizem, então do seu interior fluirão rios de águas vivas. E eu vejo esses rios brotando, fluindo da minha vida. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é que me conduz às águas de descanso. Interiorize-as, né, na sua própria vida. Esta é palavra, né? Como diz aqui o Salmo 119, versículo 11. Interiorize essa palavra. Guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Interiorize esta palavra no seu coração. Guardo no coração, para não pecar contra ti. Então, contextualize esta palavra. Então, amados irmãos, fazendo estas coisas, então, com certeza, você vai ter sucesso, né, no seu viver, na sua vida. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é fundamental para nós, para as nossas vidas. Como cristãos, nós vivemos pela palavra de Deus. Como cristãos, nós vivemos pela palavra de Deus. Tem até uma crítica, né? Quando você vive a palavra de Deus, o pessoal fala assim: você é fundamentalista, né? Mas é preciso que a gente seja fundamentalista mesmo. O que é um fundamentalista? De acordo com as Escrituras Sagradas. Um fundamentalista, segundo as Escrituras Sagradas, são aqueles que têm fundamentos inegociáveis na própria vida. Toda pessoa que tem fundamentos na vida pelos quais você não negocia, esta pessoa é um fundamentalista. Então, se você não é um fundamentalista, então você
vive o liberalismo do mundo, que não tem verdades, não tem princípios. Você observa que o que está sendo abalado no mundo de hoje são verdades, tudo é relativo. É como diz o autor lá, né, do livro A Sociedade Líquida. Tudo é líquido, não tem nada materializado, nada fundamentalizado. Então, ser fundamentalista é ter verdades definidas e verdades que não se discute, não se negocia. E na medida que nós meditamos na palavra, nós vamos nos tornando sim fundamentalistas, porque nós vamos desenvolvendo verdades em nós, das quais nós não negociamos estas verdades. E é isto que é viver a palavra de Deus. É viver verdades fincadas, firmadas, inegociáveis, inabaláveis na própria vida. Então nós vivemos, nascemos de novo, amados irmãos, pela palavra, crescemos pela palavra e vivemos pela palavra. Então, amados irmãos, a Bíblia é o principal livro de meditação do cristão. Nós estamos concluindo. Meditar na Bíblia não é apreciar sua forma literária. A meditação bíblica pode mudar totalmente o comportamento e a visão de uma pessoa e também de uma igreja. Que Deus abençoe, amados irmãos. Que essa palavra, o ensino de hoje, fique no seu coração. E lembrando que às 19 horas nós teremos culto, aqui no templo, em esse Jardim Cruzeiro, e vamos estar todo mundo aí, todo mundo com sua máscara, todo mundo preparado, todo mundo com responsabilidade, como a gente sempre diz, e vamos estar aqui adorando e glorificando o nome do nosso Deus. Foi muito bom estar nesta manhã aqui com vocês, vejo que tem muita gente aí nos acompanhando, e que o ensino de hoje possa marcar o seu coração, a sua vida, assim de uma maneira toda especial. Que Deus abençoe a todos e até a noite, se Deus quiser.